Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esta terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, 14 de janeiro de 2025. O super abraço de aniversário de hoje vai para Mariana Guerino e o Júnior Caçapava. Estão completando 5 anos de vida matrimonial. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Eles são de Itumbiara, Goiás. E também para Gabriela, que falou o nome, mas não deixou a cidade. Mas parabéns e minhas orações para vocês neste dia especial. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Campará, a garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia, ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. O Evangelho de ontem informou sobre a primeira atividade de Jesus. Chamou 4 pessoas para formar com ele a comunidade. O Evangelho de hoje descreve a admiração do povo diante do ensinamento de Jesus e o primeiro milagre que expulsa um demônio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A atividade de Jesus no Evangelho de hoje se concentra num dia em Cafarnaum. Depois, a sua missão se estende a toda a Galileia. O dia de Cafarnaum é o pequeno modelo de como será todo o ministério de Jesus. E aí resumimos: Jesus ensina, expulsa demônios, cura os enfermos e reza. Este é o ritmo fundamental da vida de Jesus: atividade e oração. A atividade de Jesus inclui 2 elementos: palavras e obras. Marcos gosta muito de destacar o poder e autoridade com que Jesus fala e age. Ele se apresenta assim: uma força sobre-humana, uma compaixão que se aproxima de cada pobre, doente, pecador. Jesus encontra os homens do seu tempo onde eles normalmente estão, enquanto celebram o sábado ou se dedicam às suas ocupações. Ele se aproxima das situações em que se encontram, atormentados internamente, afetados pela doença ou imersos na miséria.
O poder de Jesus se manifesta na sinagoga, depois na casa, depois na porta da cidade, Todo o espaço sagrado e profano é preenchido pela sua presença. O espírito imundo, a Bíblia define como impuro todo o que se opõe à santidade divina. Os demônios são forças de oposição à ação de Deus, por isso são chamados de impuros. A proclamação do Evangelho desencadeia a guerra. Há um contraste claro e irredutível entre Jesus e Satanás. A novidade do Evangelho é a vitória de Jesus sobre o mal, seja qual for a forma em que se apresente. O mal não vem apenas do homem. Dentro dele existe um inquilino que o degrada e o destrói, e Jesus veio para expulsá-lo. Sem Cristo, estamos todos à mercê das forças do mal e incapazes de entrar em comunhão com Deus, mesmo estando na sinagoga. A religião que salva não é a prática simplesmente de um culto ou a presença material em lugares sagrados ou o cumprimento de um preceito, mas o encontro pessoal com Jesus Cristo, o Santo de Deus. Este título revela a verdadeira identidade de Jesus e sua autoridade divina. O Santo de Deus é o adversário declarado do pecado que só Deus pode desmascarar e perdoar. Após a cura do endemoniado, o espanto de todos se manifesta em forma de coral. O acontecimento é provocativo porque Jesus não agiu como os exorcistas do seu tempo, com feitiços, fórmulas mágicas, mas apenas com a sua palavra. Jesus liberta do poder de Satanás. Mas estarão os homens dispostos a aceitar a liberdade de Cristo? A resposta é apenas parcialmente afirmativa. Se há discípulos que o seguem, há outros, muitos outros, que se limitam ao entusiasmo e às belas palavras. Mas para Marcos, as pessoas são sempre aquela multidão que vive na indecisão e muitas vezes prefere a escravidão confortável do que a liberdade trabalhosa. Mas o discípulo não pode ser assim. Hoje a igreja celebra o bem-aventurado Pedro Donders. Ele nasceu em Tilburg, sul da Holanda, em 1809. Era muito doente, seu irmão mais novo, Martinus, era deficiente. Foi batizado nos primeiros dias de vida. Desde os 5 anos desejava ser sacerdote. Sua mãe faleceu quando tinha 7 anos e assim precisou parar de estudar para ajudar o pai, simples tecelão e já idoso, na renda familiar. A partir dos 12 anos, labutava no tear, principalmente em casa, depois numa fábrica têxtil. Rezava durante o trabalho e ia à igreja diariamente e dava aula de catecismo para as crianças. Sua saúde frágil não permitiu seu alistamento militar em 1831. A falta de estudo, fraca capacidade intelectual e pobreza dificultaram também suas aspirações sacerdotais. Por fim, com o auxílio do seu pároco, iniciou o seminário menor aos 20 anos, mais como empregado do que como noviço. Trabalhava para pagar os estudos, além de receber auxílio de benfeitores. Foi aconselhado pelos seus diretores a entrar num convento, mas tanto franciscanos como jesuítas e redentoristas não aceitaram. Em 1839, o prefeito apostólico do Suriname, o bispo Groff, proferiu no seminário maior, onde ele estava, uma palestra sobre a sua condição de missionário, mostrando as dificuldades e pedindo ajuda. Ordenado em junho de 1841, aos 31 anos, Pedro se ofereceu para a missão. Em 1º de agosto de 1842, embarca para o Suriname, chegando na capital aos 16 de setembro e assumindo o cargo de capelão. Nos primeiros 14 anos de atividade, se dedicou à formação das crianças e catequistas e às visitas pastorais das famílias e escravos nas fazendas. Sua rotina era rezar a Santa Missa nas primeiras horas da madrugada
e permanecer em oração, para depois sair em visita. Entre 1842 e 1855, esteve em 4 plantações ao longo do rio Suriname e do distrito. Era confessor rigoroso, mas repartia tudo o que possuía: comida, roupas e parte do salário. Certa vez, visita uma escrava que se encontrava quase sem vestimenta e, saindo da casa, tira sua camisa, cobre-se com a batina e, por uma fresta da porta, joga a camisa para dentro. Contraído febre amarela em 1841, ficou 4 semanas acamado. A convite de Dom Groff, transferiu-se em 1856 para a Batávia, iniciando seu trabalho numa colônia de leprosos. Cerca de 400 na época, entre adultos e crianças, homens, mulheres e diferentes tipos de lepra, serviço que outros capelães não suportavam por mais de 12 meses. Ele ali permaneceu por quase 30 anos. Além de confortá-los com as palavras e com a palavra de Deus, tratava de todos para o comer, o beber, a higiene pessoal, com zelo e misericórdia, em condições subhumanas. Com a chegada dos missionários redentoristas ao Suriname em 1865, para assumir a evangelização do lugar, a pedido do Papa, foi dada aos 4 sacerdotes holandeses na região a opção de voltar para o seu país ou entrarem para a ordem, e Pedro escolheu ficar, junto com outro sacerdote, fazendo os votos definitivos na Congregação do Santíssimo Redentor em 1867. Neste ano visitou 9 plantações do distrito de Salamanca e em 1883 3 comunidades indígenas e outras quilombolas. Então ele volta para a sua cidade em 1882, continuando a visitar regularmente 2 plantações e até chegar ao litoral, onde ser novamente designado para Batávia em 1885. Em 1886 visitou pela última vez os seus enfermos. Contraindo uma nefrite, infecção renal, morreu em Batávia em 14 de janeiro de 1887. É considerado o apóstolo do Suriname, dos leprosos e dos índios. Em 1902, os redentoristas compraram terreno correspondente à casa da família de Pedro, na Holanda, onde moradores locais alegam usar água milagrosa de um poço. O nome de São Pedro Donders foi escolhido para várias instituições, como escolas, fundações, associações, uma igreja, uma casa religiosa, um parque, uma paróquia, um café, revistas e por aí vai. Rezemos. Senhor, de quem nos vêm todas as bênçãos e capacidades, concedei-nos pela intercessão de São Pedro Donders a humildade, disponibilidade e coragem de tudo enfrentar para o vosso serviço, limpando as chagas das nossas almas na água do batismo, a qual devemos aspergir com nossas orações e ações ao longo de toda a jornada desta vida em verdadeiro apostolado contra as doenças deste mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Encerremos com uma estrofe belíssima do Salmo 8 da liturgia de hoje. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Boa terça-feira para você e amanhã a gente se encontra. Até lá!